Estamos iniciando mais um Café e Prosa. E hoje nós vamos prosear com Annalise. Ela é professora da FAI, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e nós vamos bater um papo, uma discussão sobre a Conferência Municipal de Educação e o Plano Municipal de Educação. Annalise, queria agradecer a sua presença. Vou servir um cafezinho para você, para a gente bater um papinho aqui, bater uma prosa e conversar um pouco sobre educação municipal e educação geral. Chamo você de Ana, tá certo? Ana, o governo da presidente Dilma inicia o ano de 2015 anunciando a pátria educadora. Como é que você vê essa sinalização do governo da presidente Dilma? Qual os aspectos que você considera mais importante nessa discussão em torno da educação nacional, fundamentalmente depois de uma conferência nacional e da aprovação do Plano Nacional de Educação? Como é que você vê essa mensagem da presidenta Dilma na sua posse no dia 1º de janeiro? Bom dia, Gilson. Pensar que nós tivemos 3 anos de trâmite do Plano Nacional de Educação para que então conseguíssemos que ele fosse aprovado com seus 14 artigos, 20 metas, 254 estratégias, e lembrar de todos os embates que nós tivemos com setores mais conservadores, que não conseguem entender a necessidade da diversidade ser reconhecida dentro das escolas, e pensar como que a gente ainda enfrenta a situação de governos que não pagam o piso nacional salarial, imaginar que a proposta da presidenta Dilma de que a gente efetive um projeto de nação como pátria educadora é complicado. Quando a gente tem já no primeiro mês do 2º mandato da presidenta um corte de 7 bilhões na pasta da educação, no Ministério da Educação. Para que a gente seja pátria educadora, nem considerando aí os aspectos de onde é que vem esse tipo de expressão, né? A coisa mais nacionalista e menos voltada para as questões dos direitos dos sujeitos, pensar isso é pensar que nós estamos caminhando no sentido contrário de se constituir uma pátria efetivamente educadora. Se nós estamos pensando nas nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, adultos e idosos que têm direito aí à educação, nós precisamos pensar a sério em termos dos investimentos, tanto dos financeiros quanto dos investimentos políticos, de assumir mesmo como proposta de Estado a educação que seja uma educação emancipadora, a educação proposta aí dentro da linha da educação libertadora. Você falava do PNE, da conferência, nós tivemos aí 3 conferências, né? 2 da educação básica e do ensino superior, que é também uma conquista da sociedade, que nós somos daquela época aqui da discussão da sociedade civil, dos CONEDs, né? Onde nós lutávamos para poder discutir um plano, né? E você acha que essa etapa iniciada em 2002 com o presidente Lula, até agora, 2015, o que nós podemos dizer que avançou? Avançou o quê do sentido dessa nossa jornada desses últimos 12 anos? Eu avalio que avançou, Gilson, o reconhecimento dos diversos sujeitos que a gente tem dentro da escola e que antes eram escondidos, eram, na verdade, invisibilizados, né? Ninguém sabia que eles estavam lá. Outro dia um amigo dizia assim, a gente, algum tempo atrás, dizia que os avós da gente, os tios mais velhos, estavam caducos. Agora a gente sabe que eles tinham Alzheimer, né? E nomear as questões significa dar visibilidade a elas e, portanto, trazer quais são as propostas para resolver essas questões, né? Então, na educação, há algum tempo atrás, a gente ouvia as pessoas dizerem que os meninos não tinham cabeça para o estudo. Hoje a gente sabe que esses meninos são pessoas com deficiência, né? E que eles têm que estar na escola. Exatamente, eles têm que estar na escola, eles têm que receber todo um tratamento diferenciado, porque isso é direito deles, né? Há algum tempo atrás a gente tinha um número de negros muito menor do que nós temos hoje dentro das escolas.
um número de pobres muito menor do que o que nós temos hoje dentro das escolas, né? Se pessoas da nossa faixa etária, ali dos 50 anos, param para pensar, nós quase todos estudamos em escolas públicas, e se a gente para pensar, quantos colegas negros nós tínhamos em sala, né? Eu já fui a única negra de sala, né? Então, isso tudo vai mudando, vai melhorando, vai progredindo, de forma que a gente consiga cada vez mais a inclusão dos sujeitos, dos cidadãos, como um direito à educação. E no mandato do presidente Lula, nos 2 mandatos do presidente Lula, a gente teve com toda certeza a pauta da inclusão sendo muito valorizada, né? Então, disso a gente tem que dizer que a resposta dos governos Lula e do primeiro governo Dilma, as pautas dos movimentos sociais sobre a inclusão, foi uma resposta positiva. Não na sua totalidade, porque a gente ainda tem muito o que conquistar, né? Mas com certeza a gente tem agora um processo de inclusão muito mais efetivo. Embora avançando, ainda há muita estrada para percorrer, e fundamentalmente nessa coisa da pátria educadora, Exatamente. que é um termo cunhado aí numa situação de dificuldade, como você disse, inclusive de restrição orçamentária, né? Exato. A questão do Sistema Nacional de Educação, que foi um dos temas debatidos na conferência, que tira essa visão da fragmentação da educação nos seus entes federados e também no setor público e privado, ela foi uma das questões fundamentais da conferência. E a discussão em torno do Plano Municipal de Educação, do Plano Estadual de Educação e do PNE, que já foi aprovado. Como é que você vê isso? Esse é o sentido da educação, ou seja, criar um sistema nacional que possa ser articulado e que a gente tenha necessidade de retirar da condição de planos de governo, como nós vivemos hoje, para transformar em plano de Estado e ter um planejamento mínimo e metas. Como é que você vê essa questão dessa decisão tomada na última conferência? Como você tinha mencionado antes, Gilson, desde a década de 80 a gente veio nessa caminhada, né? Nós tivemos aí 5 conferências nacionais, depois nós tivemos, na década de 90, 6 congressos nacionais, e agora a gente tem, nos anos 2000 para cá, nós temos as CONAIs, né? Só que aquele movimento da década de 80 e de 90, ele era um movimento da sociedade civil exclusivamente. Os governos não se envolviam nesses movimentos. E desde aquele momento a gente já vinha pleiteando, já vinha reivindicando a construção de um sistema que fosse aí organizado de forma que os entes federativos, né, governo federal, governos estaduais, governos municipais, estivessem trabalhando de forma integrada para permitir que as ações não fossem isoladas, para permitir que o resultado final das ações fosse um programa de Estado e não um programa de governo que cada um que entrar, mexe, muda, faz do jeito que quiser, mas sim algo planejado, como a gente vê nas nações, nos países onde a educação se constituiu como algo de direito e de fato, né? Precisa ser algo com décadas, né? Você não faz um planejamento hoje para dar certo amanhã na educação. É plantar árvore, não é plantar alface, né? Exatamente, educação é plantar árvore. É plantar árvore, exatamente, é bem isso. Então, o que eu vejo é que a gente está caminhando, né? Ainda falta muita coisa, mas estamos caminhando. Uma preocupação, né? Para que a gente consiga efetivamente concretizar direitos, a gente precisa sempre passar pelos legislativos, né? Esses direitos precisam se transformar em leis. Para que se transformem em leis, a gente precisa contar com legislativos mais progressistas, legislativos que entendam que não é direito de um parlamentar votar de acordo com a sua compreensão, se a sua compreensão não vai de encontro ao direito das crianças, e em especial, Gilson, das crianças pobres desse país. Porque para as famílias que são assalariadas, a educação ainda é uma possibilidade, né? Às vezes a gente ouve as pessoas da classe média alta, dizerem que a educação perdeu o seu valor. Para os assalariados, ela não perdeu o seu valor. A gente vê aí as filas das escolas de educação infantil, tanto que os pais lutam para conseguir vagas. A gente vê como é importante numa seleção para ensino médio, num Coltec, num Cefet, quantos inscritos, né, demandando por essas vagas.
Então, com toda certeza, educação ainda é para a classe trabalhadora uma possibilidade de ascensão social. E aí ascensão social não só na perspectiva econômica, mas também na perspectiva cultural, na perspectiva de cuidar da saúde, na perspectiva de saber se está sendo ou não lesado pelo patrão. Né? Na construção da cidadania, né? Exatamente. Na construção do cidadão, exatamente. Né? Ainda um tema importante que é travado nessas conferências é a questão da valorização do trabalhador em educação. Eu sou presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. É impressionante o número de professores que estão abandonando as escolas, no setor público e setor privado. Essa questão da valorização, ela é definitiva, ela é decisiva nesse projeto, dessa construção educacional que nós queremos para o Brasil? Como é que você vê isso? Definitiva, Gilson. Eu trabalho com didática da licenciatura na Faculdade de Educação, na UFMG, portanto, formando os futuros professores. Né? E ouço de um número significativo de jovens que estão lá fazendo suas graduações, todas as áreas, né, que muito poucos deles têm interesse pelo magistério, muito poucos deles se interessam por ser professores. E quando eles me falam sobre isso, eles apontam duas questões. Eles apontam a questão salarial, que realmente mesmo o piso nacional salarial que a gente já conseguiu conquistar, ainda é pequeno em relação ao que se recebe em outras profissões. E outra questão é a questão da valorização, não na perspectiva econômica, mas na perspectiva de formação continuada, que parte significativa dos gestores não trabalha com formação continuada. Além disso, que eles tenham planos de carreira, além disso, que eles tenham planos de saúde que efetivamente cuidem da saúde do professor, né? Porque nós trabalhamos com a garganta. Né? É muito adoecimento, muito. O nível de adoecimento no magistério tem sido considerado uma das terceiras profissões com maior número de adoecimento. Então, é fundamental que a gente entenda que a valorização passa pelo salário, mas passa também pelo reconhecimento e pelo cuidado que se precisa ter com esse profissional. Analisa, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso bate-papo, tá bom? Sim. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Estamos voltando ao Café e Prosa e hoje nós estamos proseando com Annalise. Ela é professora da FAI, Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e estamos discutindo e proseando sobre o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte. Annalise, você que já é uma militante histórica da educação da nossa cidade, uma pessoa comprometida com a educação, talvez uma das principais avanços que nós tivemos na nossa lei orgânica do município, no início dos anos 90, foi destinar 30% para a educação. Um projeto para a educação do município, que foi vinculado, inclusive, à discussão sobre políticas pedagógicas, né? A escola plural. Enfim, uma discussão que veio à tona na sociedade. Recentemente, o governo reduziu isso para 25%, o governo Márcio Lacerda. Como é que você está encarando a educação municipal de Belo Horizonte? Plano pedagógico, política pedagógica, valorização. Como é que você tem visto esses últimos anos no município de Belo Horizonte? Gilson, há 6 anos atrás, eu saí da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, onde eu trabalhei durante 28 anos, exatamente porque eu não conseguia mais, e via esse movimento nos meus companheiros de rede, eu não conseguia mais ver o retrocesso, né? Uma rede municipal onde nós, na década de 80, já tínhamos escolas, e eu trabalhei em uma delas, em que a gente trabalhava por área e não por disciplina, onde nós já tínhamos escolas com projetos de educação de jovens e adultos que hoje são propostos por alguns governos no país e fora do país, como sendo grandes inovações, e que nós já fizemos isso. Uma rede que deu conta de construir um projeto político-pedagógico que foi estudado por pesquisadores do mundo inteiro e que agora não tem espaço para a formação pedagógica,
Os momentos em que o espaço acontece são momentos em que os educadores podem falar pouco, porque eles estão lá para escutar, para ouvir. Uma rede que trabalhou o que tem para ofertar para a juventude que não está se adequando às escolas, à educação que é ofertada pelas escolas, é um programa que a Fundação Roberto Marinho lançou em 2000, que é aquele telecurso. Esse pacote pronto, né? Exatamente, sabe? É uma rede que tem retrocedido, porque infelizmente nós estamos atuando aqui em Belo Horizonte e em muitos outros municípios com a lógica gerencial, com a lógica do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, o que importa é quantos pontos a escola faz no ranking nacional e internacional. Quantos sujeitos essa escola efetivamente formou, isso não tem sido considerado. Então, tanto os professores têm atuado muito menos como educadores e muito mais como dadores de aulas, quanto os estudantes têm se formado muito menos como em suas habilidades e muito mais em números, em pontos que conseguem fazer nas provas. Isso é das metas estabelecidas, quantitativo versus qualitativo. Exato, o que importa é quantos pontos você fez. E isso é um complicador e é sério. Hoje nós temos uma discussão na educação de jovens e adultos, por exemplo, que foi instituída por uma portaria da Prefeitura do final do ano passado, que fala sobre o número de estudantes dentro das turmas de EJA, de educação de jovens e adultos, entre 35 e 40. Qualquer pesquisador, qualquer professor e parte significativa dos gestores sabe dizer que colocar 40 educandos dentro de uma turma de EJA é dizer que daqui a 2 meses essa turma teve uma redução de 50%, porque 20 deles vão estar dizendo o tempo inteiro que, como eles não conseguiram nem chegar no professor, vão acabar optando por abandonar mais uma vez a escola e mais uma vez vão ter o direito deles negado. Né? Analise, nós falamos sobre o EJA, essa questão, acho que depois podemos até aprofundar num outro programa sobre essa questão, que é importante, né? Educação infantil, valorização dos trabalhadores, educação, enfim, todos esses temas que envolvem. Como é que você está vendo essa discussão em torno do Plano Municipal de Educação do município de Belo Horizonte, como a determinação da conferência, do Plano Nacional? Como é que tem sido essa discussão com a Secretaria Municipal de Educação, com o Conselho Municipal de Educação, com os movimentos organizados na educação? O que você tem visto e quais são as questões colocadas nesse debate em torno do Plano Municipal e da Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte? Sim. Gilson, o Plano Nacional de Educação, numa das metas, que é a meta 19, traz uma estratégia que é a estratégia da criação de fóruns permanentes de educação, tanto nos municípios quanto nos estados, que são fóruns que vão cuidar das conferências que vão chamar aí a sociedade civil para discutir educação e propor metas e estratégias que vão ser encaminhadas aos executivos, que por sua vez os transformarão em projetos de lei e encaminharão ao legislativo. E esse fórum vai acompanhar, inclusive, as metas que estão sendo cumpridas, estabelecidas. Exatamente. Só que o Plano Nacional de Educação aprovou que isso tinha que acontecer até 1 ano depois da aprovação, do sancionamento da Lei 13.005, que é a lei do Plano Nacional, pelos municípios e pelos estados. Nós já estamos em fevereiro de 2015 e temos até o dia 24 de junho de 2015 para termos a legislação Belo Horizontina aprovada, o Plano Municipal de Educação. No final do ano passado, numa discussão que fizemos na Câmara, numa audiência que fizemos na Câmara, me lembro inclusive de você estar lá participando, para discutir educação de jovens e adultos, nós fizemos depois uma reunião do Comitê Mineiro da campanha pelo direito à educação e acabamos descobrindo que havia um decreto da Secretaria Municipal de Educação, o decreto 1415774, que chama as conferências municipais de educação do sistema
e que lá no último itemzinho que dizia das competências da Conferência do Sistema, fala da elaboração do Plano Municipal de Educação. E aí tinha dois problemas. Primeiro, que não é o sistema quem faz isso. O que é o sistema? O sistema são todas as escolas da rede municipal de educação em Belo Horizonte, as escolas de educação infantil de todas as redes e os órgãos do sistema, que são a Secretaria e o Conselho Municipal de Educação. Isso é o Sistema Municipal de Ensino, constituído, e aí na LDB você tem isso, deixando claro o que é o sistema e tal, né? E a outra questão é que não é o sistema quem faz a elaboração do Plano Municipal de Educação. Quem faz isso é uma conferência chamada para esse fim, mas não necessariamente somente com órgãos do sistema. Porque o que é a diferença, Gilson? Olha só, se só o sistema participa dessa elaboração, os alunos de ensino médio ficam de fora dessa discussão. Do ensino superior. Da educação superior, técnicas. as escolas técnicas, as escolas estaduais ficam todas de fora dessa proposta de educação. Por que é importante a participação de todos? Não só, inclusive, dos ligados à educação, mas de outras entidades. Outros atores, né? Exato. Vamos imaginar, em relação aos jornalistas que estão aqui conosco, né? Se a gente quiser realmente que os jornalistas entendam da questão da educação, a gente pode fazer a proposta de que os cursos de comunicação tenham lá uma disciplina que trate da questão da educação. Só que quem propõe isso não é o sistema, quem propõe isso é uma conferência chamada para toda a cidade, com todos os interessados, inclusive com os sindicatos jornalistas, inclusive com a faculdade de comunicação, né? Isso é importante. Garantia de ampla participação popular. Isso diferencia as coisas. Por exemplo, se a gente vai pleitear do governo federal a criação de uma outra escola técnica, de um outro Cefet, de um outro Instituto Federal de Educação aqui em Belo Horizonte, nós precisamos ter o levantamento diagnóstico que é feito não pelas escolas do sistema municipal, não pelas escolas da rede municipal, mas por todas as escolas que a gente tem em Belo Horizonte, para dizer se o ensino médio, se a gente precisa de um ensino médio técnico, além daquele que a gente já tem ofertado pelo Cefet, por exemplo. Então, isso tudo é deliberado no Plano Municipal de Educação. Por isso nós precisamos que esse plano seja chamado, construído, numa conferência chamada com amplitude. Não dá para ser alguma coisa só feita dentro do âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. A gente tem conseguido alguns avanços. O movimento Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte. Nós somos, até o momento, cerca de 120 entidades, movimentos, coletivos, grupos, instituições, desde grupos que têm área de abrangência somente Belo Horizonte, até grupos de área de abrangência internacional. Já entregamos um abaixo-assinado à Secretaria Municipal de Educação, já recebemos uma resposta, na qual a Secretaria Municipal de Educação se compromete a criar uma comissão organizadora da conferência e se compromete também a instituir o Fórum Permanente de Educação de Belo Horizonte, agora no mês de fevereiro. Nós estamos contando com isso, temos mantido conversas com o Conselho Municipal de Educação, de forma que a conferência seja uma conferência abrangente, onde nós tenhamos um espaço específico para a rede municipal de Belo Horizonte dialogar, mas também o espaço para o coletivo da cidade, para todos os cidadãos e cidadãs que se interessem pela temática, que queiram participar e contribuir para a gente ter uma educação de qualidade social e para que nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos tenham aí seu direito à educação garantido. Muito bem. Nós estamos encerrando o programa, é rápido, né? Então, avanços já na criação desse fórum, sim, a projeção de realizar uma conferência mais democrática que estava se apresentando. Exato. E alguns avanços. Mas nós temos a oportunidade de discutir em outro programa a consolidação dessa discussão e a gente avançar nos temas específicos. Queria agradecer a sua presença e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Café e Prosa. Nós é que agradecemos. Obrigado. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. E se você quiser participar do nosso programa, manda e-mail para o endereço abaixo e até uma próxima semana.